nossa amiga Eliana Pantoja. Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de volta do Artina, junto com vocês, nessa segunda-feira, né, recarregando as nossas energias para a semana, né, as nossas energias espirituais. Então, a gente vai hoje falar, nas nossas reflexões para essa noite, sobre o necessário e o supérfluo. Bom, o que é necessário, o que é supérfluo na nossa vida? O que a gente tem priorizado na nossa vida? O que a gente tem dado mais prioridade na nossa vida? E em que se baseiam essas prioridades? Por que a gente dá mais prioridade para uma coisa do que para outra? Em que a gente se baseia, né, para priorizar uma coisa no lugar da outra? E as minhas prioridades são iguais às da outra pessoa? Geralmente não, né? Quanto as prioridades dos outros interferem nas minhas prioridades. Então, eu coloquei essas perguntas aí no início, para a gente já ir refletindo sobre isso, né? Sobre o que a gente está priorizando, o que está sendo prioridade na nossa vida, para a gente já ir se aquecendo para refletir sobre isso. Então, quando a gente pensa em prioridades, as nossas prioridades, elas não são sempre as mesmas. Primeiro, elas se alternam ao longo do tempo. Se a gente parar para pensar, as prioridades que as famílias tinham na época de Jesus eram umas. Se a gente saltar para a Idade Média, as prioridades já tinham mudado, as prioridades das famílias, e que são diferentes também das prioridades que temos na atualidade. Então, as prioridades dos seres humanos vão mudando também ao longo do tempo, né? Cada época vai exigindo novas coisas da gente, né? E a gente vai criando novas prioridades. Também as prioridades vão se alternando de acordo com os contextos onde a gente vive, onde a gente está. Então, se a gente parar para pensar, as prioridades de uma pessoa que more aqui em Duartina são diferentes de outra que mora em São Paulo, que são diferentes de outras que moram no Amazonas, que são diferentes de outra que mora no Japão. Então, a gente vê que, de acordo com o contexto, o ambiente onde a gente está, as nossas prioridades também vão mudando, porque a gente vai tendo necessidades diferentes em cada lugar diferente onde a gente estiver, né? E também mudam conforme o amadurecimento. Então, a gente vê que quando a gente é criança, né, a única prioridade da gente é brincar. Né? Se a gente está na adolescência, né, já são outras prioridades, né? Estar todo bonito, pensar na balada do fim de semana. Né? Na vida adulta, a pessoa já se preocupa, né, em constituir uma família, em cuidar da família, né? Na idade já mais madura, a gente já tem, né, o mais importante é estar entre as pessoas que amam, receber carinho. Então, o amadurecimento, o nosso amadurecimento, também vai fazendo com que a gente vá criando, modificando, né,
o que é prioridade para a gente em cada momento. Mas, veja, como eu falava naquelas perguntas, que a minha prioridade e a do outro nunca são iguais. O que para um é prioridade, para o outro não é. Porque cada um é diferente do outro. Né? O que para uma pessoa pode ser necessário, para o outro pode ser totalmente supérfluo. Cada pessoa é diferente. Um não tem, é completamente diferente do outro. Ainda que sejam irmãos gêmeos, são diferentes, têm personalidades diferentes. E cada um vai ter prioridades diferentes na sua vida. Então, a linha, digamos assim, se a gente for pensar, né, o que divide, né, a partir daqui é necessário, a partir daqui é supérfluo, essa linha é muito tênue, porque cada indivíduo tem percepções diferentes do que é necessário ou do que é supérfluo para ele, né? Também, a gente, nesse mundo moderno, né, em que a gente vive, muitas vezes a gente cria o que os psicólogos chamam de pseudo-necessidades, né? Algo que você, de fato, não precisa, mas a gente acha que precisa, né? E, muitas vezes, essas pseudo-necessidades nos escravizam, porque a gente acha que a gente precisa de determinada coisa. E muitas vezes o não conseguir aquilo que você acha que você precisa acaba gerando grande insatisfação, grande infelicidade, né? Então as pessoas muitas vezes se prendem às necessidades que às vezes são plantadas, né, no nosso subconsciente. Né? A gente é invadido hoje em dia, né, com a tecnologia toda, por comerciais que vão criando pseudo-necessidades. Você tem um celular que está funcionando perfeitamente, mas basta aparecer um anúncio do modelo novo e a pessoa fala, nossa, que lindo, eu queria tanto ter esse, né, tal. Enfim, você tem um que você tem que dar todas as funções, mas você cria uma necessidade, né, aquele comercial convidativo, faz com que você crie uma necessidade que você precisa trocar o seu celular pelo modelo que acaba de ser lançado, né? E isso é nesse sentido que às vezes a gente fica escravizado a necessidades que não são reais, né? E quanto a gente precisa, né? Essa questão do quanto também é algo bastante relativo, né? Se a gente pensar, bom, quantas calças eu preciso ter, quantas blusas eu preciso ter, a gente não tem como dizer numericamente o que cada pessoa precisa, né? Mas às vezes essa questão da quantidade, né? Muitas vezes as pessoas se perdem nisso, né? Quantas coisas que a gente não tem em excesso, né, na nossa vida. Atire a primeira pedra quem não tiver no guarda-roupa uma peça que está lá que nunca foi usada, que comprou. Ai, nossa, estou precisando dessa blusa, estou precisando tanto dessa roupa, e está lá. Está lá, se bobear até com etiqueta ainda, né? Então, e nisso a gente vai fazendo muitas vezes, né? Até mesmo livro, né? Há quantos livros que você tem? Ai, nossa, que livro interessante, eu preciso ler esse livro, mas ele nem foi lido ainda, né? Quando a gente não compra livro repetido, né? As editoras trocam a capa e a gente fala, olha, esse aqui é lançamento. Aí quando você chega em casa, você fala, nossa, eu já tinha esse. Né? Então, a gente tem uma sede, né, de comprar muitas vezes. E essa questão do quanto a gente precisa também é uma questão bastante polêmica. E aí, nessa compulsão,
a gente vai criando as necessidades fictícias que a gente falava antes, né? Só que muitas vezes essas necessidades fictícias, elas meio que maquiam necessidades outras necessidades que não são atendidas. Necessidades que estão relacionadas com o nosso ser. Necessidades que às vezes são afetivas, necessidades que às vezes são de natureza de familiar, necessidades espirituais até, né? E às vezes aquele buraco, né? Que às vezes a pessoa, às vezes nem tem muita consciência dele, né? Às vezes ela fala, não, eu não estou bem hoje, acho que eu preciso ir no shopping. Né? Mas esse não estou bem, o que era esse não estou bem? Era outra necessidade, né? Então a gente às vezes se engana, né? Engana a si próprio, né? Deixando outras coisas camuflarem as nossas reais necessidades. Aquilo, deixando com que a gente não traga à tona, né? Aquilo que a gente está realmente necessitando, né? Então, é uma questão bastante complicada, porque a gente acaba nesse percurso todo, a gente se perdendo de si mesmo, né? Se perdendo do seu eu, do seu ser. Porque às vezes você quer ser como o outro, como outra pessoa. Ah, fulano, nossa, aquele carro que ele tem, ou aquela casa, e a gente se perde do seu ser. Às vezes, a outra pessoa é totalmente diferente de você, da sua personalidade, daquilo que você está acostumado, entendeu? Ou seja, é um ser totalmente diferente, mas às vezes a gente quer que o nosso ser, que é totalmente diferente do outro, seja igual, né? E às vezes a gente se perde. Só que esse perder-se, muitas vezes gera muita infelicidade, porque a pessoa se considera infeliz por não conseguir aquilo que o outro tem, né? E como tem numa passagem no Evangelho, né? Cada um tem aquilo, né? A gente sabe que cada um tem ou não tem aquilo que precisa, né? A gente tem aquilo que a gente precisa ter, a gente não tem também aquilo que a gente precisa não ter por alguma razão, né? Porque tanto o ter como o não ter são os aprendizados que a gente precisa nessa existência, né? E muitas vezes a gente se perde de nós mesmos, né? Nesse caminho complicado que é a nossa vida, que é a nossa vida na matéria, né? Mas o Mestre Jesus, ele já não tinha dado grandes pistas para a gente nesse sentido. Quando ele disse para nós tirarmos a atenção daquilo que as traças, a ferrugem e o ladrão podem roubar. Ele já deu uma grande pista aí de onde a gente tem que colocar as nossas necessidades, as nossas prioridades, né? Onde as traças, a ferrugem e o ladrão não podem roubar. Ou seja, nada do que é material é o que realmente importa. O que importa são as coisas ligadas ao nosso ser, ao nosso espírito. Ou seja, o que nós realmente temos que priorizar é a nossa vida espiritual. E, no entanto, a gente planeja tudo na vida, né?
A gente planeja a vida inteira. Quando você é jovem, você fala, quando eu crescer, eu quero ser tal coisa. Quando eu me formar, eu quero ter um emprego para fazer tal coisa. E assim a gente vai planejando, né? Todas as etapas da nossa vida a gente vai planejando. Sim, a gente precisa sim planejar as coisas materiais, porque afinal a gente também, né? A gente está aqui encarnado, a gente tem sim necessidades materiais. Mas por outro lado, a gente não pensa, né, em planejar, né, o nosso ser espiritual, né? Afinal, a nossa verdadeira condição é de espíritos, né? Nós somos seres espirituais vivendo, né, uma experiência na matéria. Mas a gente chega aqui, a gente agarra esse corpinho e acha que ele é para sempre, né? E a gente esquece de cuidar do nosso ser espiritual, né? De planejar, né? Como eu vou agir, né? Se eu sou irritado, como eu vou planejar? Qual vai ser meu planejamento para ir ganhando paciência, né? Então a gente não planeja, né? O que a gente precisa melhorar, modificar no nosso ser, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Conservação, existe um item especificamente com esse subtítulo, que é o necessário e o supérfluo. E porque essa é uma questão que também Kardec questionou os espíritos. Porque a gente estava, na época de Kardec, a França estava passando por grandes modificações, né, com a industrialização toda daquele momento. Era um momento de grandes mudanças, né, na vida das pessoas, no trabalho que as pessoas tinham, e mudanças, inclusive, morais, que a sociedade da época passava. Então, essa questão de, o que é necessário, o que é realmente supérfluo, também chamou a atenção de Kardec para fazer essa pergunta para os espíritos, porque ele sentia que as pessoas, naquela época, com o advento da industrialização, estavam, muito alvoroçadas nas coisas materiais que surgiam, as novidades que surgiam na época. E aí ele perguntou, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta foi, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, veja, aquele que é ponderado o sabe por intuição, ou seja, ele tem a intuição do que ele precisa realmente, do que ele não precisa. Não, isso aqui, não, eu não preciso ter 53 sapatos, pares de sapato, é muito. Eu preciso, de alguns para eu trabalhar, para eu passear, enfim. Mas ele tem uma intuição do que ele realmente precisa ou não. E ele fala, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a própria custa. Ou seja, quando acontece algo que o faça perceber, cair em si, de que ele efetivamente está priorizando coisas que não são realmente prioridades para a sua vida. Ainda no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 704, os Espíritos dizem, Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é.
Então, veja, Deus criou de toda a criação, tanto do homem como dos animais, aves, tudo que a gente tem no planeta, a gente vê que o planeta em si funciona perfeitamente, né? Todo o tempo, todo mundo no planeta tinha os seus meios de subsistência, desde o homem até os animais. Se a gente olhar, o homem primitivo, ele não tinha o supermercado para ele ir, né? Mas veja, para aquela condição dele, havia os meios para ele se alimentar, né? Para cada animal tem a sua do que ele se alimentar. Cada ave, cada peixe, tudo se encaixa perfeitamente. Só que o que acontece se a gente olhar atualmente, né, com esse consumo desenfreado das pessoas, quanto o nosso planeta está ficando desequilibrado? Por quê? Porque a gente retira do planeta muito mais do que a gente precisa. E nisso, né, nesse ciclo, a gente também agride, né, o planeta, né, desmata, né? Então a gente vê os nossos ares, né, o ar com buracos, né, na camada de ozônio, né, o planeta passando por um aquecimento, justamente por conta desse desequilíbrio, né, do homem, né, no seu consumo, nas suas prioridades. E ele fala: merece censura o homem por procurar o seu bem-estar? E os espíritos são muito claros. É natural o desejo do bem-estar, lógico. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos em forças físicas, nem as forças morais. Então, veja, esse comentário é muito importante. Não é censurado, não é proibido que o homem procure o seu bem-estar. Nós fomos providos de inteligência e para justamente evoluir também. Né? Não é por acaso que as descobertas que foram vindo, né, que foram acontecendo no mundo, né, o homem foi sendo intuído pela espiritualidade para descobrir o remédio que trouxesse a cura às doenças, né, a criação de máquinas, né, para que a gente pudesse tendo, né, equipamentos, enfim, tudo que fosse necessário. Para isso, nós viemos dotados de uma grande inteligência para criar tudo que pudesse trazer mais bem-estar para a gente, né? Então, a gente vê que hoje, né, a gente vive numa situação bastante confortável, muito diferente, né, das condições que os homens viviam há 100, 200 anos atrás. Né? E isso é, sim, coisa do planejamento divino que a gente, né, a humanidade fosse se transformando. Só é condenável o abuso disso, né? Então ele fala, ele só condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido, né, prejudicando o outro, né? Então, assim, para o meu bem-estar, eu vou tirar do outro? Aí é problema, né? Aí a gente, inclusive, essa frase nos faz pensar, né, nos nossos políticos corruptos, né, que acabam reunindo grandes fortunas, mas que de onde vem essa fortuna? Daquilo que ele está tirando, né, pela corrupção. E com isso, outras pessoas estão sendo prejudicadas, não tendo escola, hospital dignos. Então, esse tipo de situação
é um grande problema, ou seja, né, eles podem ter fortunas escondidas, né, em paraísos fiscais por aí, mas espiritualmente a dívida deve ser muito maior do que essa fortuna que eles acham que possuem, né? Então, mas ele também lembra um outro detalhe, que não venha a diminuir-vos em forças físicas. Então, veja, a pessoa, esse corpo que a gente também, esse presente divino que é o nosso corpo, ele tem limitações, né? Ele é humano, ele não é uma máquina que pode trabalhar incessantemente. Nós somos responsáveis por ele, né? Então, veja, se eu também me colocar a trabalhar exaustivamente de forma que até mesmo o meu corpo seja consumido nisso, eu sou responsável por isso, né? Então, quando a gente fala, né, os suicídios indiretos, né, aquele que a pessoa, né, acaba se matando por maus hábitos, porque se droga, porque é alcoólatra, o trabalho também mata, o trabalho também pode matar, né? Então, tudo a gente tem que buscar um equilíbrio, né, um equilíbrio na vida. E ele fala também até mesmo as nossas forças morais, né? Mas quando a gente realmente tem a aceitação do necessário em nossas vidas, isso nos liberta de acreditar que precisamos do supérfluo para ser feliz. Então, quando a gente efetivamente percebe o que é necessário para a minha vida, né, me faz mais feliz. Porque muitas vezes as pessoas acham, não, quando eu tiver a casa, não sei de que tamanho, aí vai estar bom. Quando eu trocar de carro, não sei o quê, vai estar bom. Enfim, a gente às vezes coloca, né, deposita a nossa felicidade em coisas materiais, né? E se fosse assim, grandes milionários seriam as pessoas mais felizes do mundo. E a gente tem visto, especialmente ultimamente, né, virou e mexeu, a gente se depara no noticiário com suicídios de pessoas famosas que teriam tudo na vida para serem felizes. E tiraram a sua vida, embora tivessem tudo que as outras pessoas teoricamente gostariam de ter, porque justamente se sentiam infelizes, né? Então, quando a gente chega realmente num equilíbrio do que o que é realmente importante para a minha vida, né, isso traz paz, tranquilidade e felicidade, porque você se sente em paz consigo mesmo. E isso é o que não tem preço, efetivamente. Existem vários livros vocês já viram que existem vários livros com relatos de pessoas que estão em situação terminal em hospitais. Eu selecionei algumas frases de um livro que foi escrito por uma enfermeira que trabalhava em UTI de pacientes em situação terminal. E ela reuniu no livro comentários, coisas que às vezes esses pacientes, conversando com ela, em situação que eram seus últimos dias, eles relatavam. Veja essa frase: quem me dera ter tido a coragem de viver de acordo com as minhas convicções e não de acordo com as expectativas do outro. Né? Quantas coisas que a gente faz porque o outro quer que eu faça. Né? Você queria outra coisa, mas acabou fazendo o que o outro queria que você fizesse. Né? E muitas vezes isso gera infelicidade para querer agradar o outro. Né? Então, essa é uma coisa que
lamúrias nesse sentido, ela ouvia também com frequência. Quem me dera não ter trabalhado tanto. Né? Então, às vezes, a pessoa trabalha tanto e acaba não vendo, né, os filhos crescerem, não saboreia, né, a infância dos filhos, que passa super rapidamente, né? Logo se tornam adultos e acabam formando a sua própria família depois, e a pessoa só lá na frente se dá conta disso, que sequer viu os filhos crescerem. Quem me dera ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Né? Muitas vezes a pessoa se dá conta que deveria ter dito muitos eu te amo, mas não disse. Não disse porque não teve coragem, porque teve receio e porque muitas vezes não conseguiu dizer. E depois se arrepende de não ter expressado, né, os sentimentos que efetivamente tinha. Quem me dera ter mantido contato com os meus amigos. Né? Às vezes a pessoa, lá no fim da vida, ela se vê solitária. E ela se vê solitária e percebe que aquela solidão é porque ela mesma se afastou dos amigos, dos parentes, né, dos familiares. E aí ela se vê numa situação de repente, uma doença grave, uma situação terminal, e sozinha. E se dá conta que foi ela mesma que se afastou de todos que ela tinha ao redor, né? E depois percebe que não há mais tempo para recuperar isso. Quem me dera ter me permitido ser feliz. Né? Então, a pessoa, às vezes, não se permite, né? Não se permite ser feliz, fazer aquilo que efetivamente gosta. Às vezes por status, por N questões, mas acaba deixando de fazer aquilo que realmente poderia ter lhe feito feliz. E são muitos e muitos relatos, e sempre em torno de coisas que a pessoa deixou de viver. Nunca ela ouvia relatos do tipo, eu me arrependo tanto de não ter comprado aquela Mercedes prata que eu achava tão bonita. Nunca era nesse sentido de coisas que a pessoa, aquela devia ter comprado aquela mansão, não sei. Não, as pessoas se arrependiam de não ter vivido situações, de não ter amado, de não ter, às vezes, se deixado amar. Né? Então, sempre estavam relacionados ao ser e nunca ao ter. Né? Ninguém se arrependia de não ter investido na Bolsa de Valores. Tem uma mensagem do Bezerra de Menezes que é muito bacana para a gente fazer a reflexão. Parece que ele escreveu hoje. Parece que ele escreveu há 10 minutos para a gente. Ele fala assim: o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Veja, a gente tem muitas riquezas no mundo. Mas mesmo assim, todas as riquezas do mundo não conseguem resolver o problema da miséria. E, ao mesmo tempo, a gente tem lugares vivendo situações extremamente miseráveis. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Porque a gente, ao mesmo tempo, vê tanta gente que não tem espaço nenhum nesse mundo, que não tem onde morar nesse mundo,
que tem tantas áreas sem ninguém. E, por outro lado, a gente tem gente que não tem um lugar nesse mundo, né? O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo, né? A inteligência é ótima quando bem empregada, né? Mas a inteligência também pode ser grande fonte de egoísmo, né? Então, a inteligência, quando mal empregada, não adianta nada. O mundo está repleto de teorias. Teoria na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. As teorias não resolvem. E como eu falava antes, a gente está vivendo num momento com tanta tecnologia, mas a tecnologia que pode aproximar, ela pode distanciar. A tecnologia pode me aproximar de uma pessoa, de repente, da minha família, que esteja morando lá no Japão, e a gente consiga se falar pela tela do computador, um vendo o outro, mas a mesma tecnologia, às vezes, afasta duas pessoas que estão na mesma casa, cada um com o seu celular. Então, a gente vive num momento, né, bastante complexo em relação às modernidades. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas organizações não resolvem o problema do crime. A gente, né, tem instituições das mais diversificadas áreas, mas os problemas sociais, e inclusive o crime, não tem solução nunca, né? A gente tem a sensação de que nunca as coisas se resolvem, né? Então, a gente sempre tem essa sensação de desequilíbrio. Mas Bezerra também mostra um caminho. Ele fala, para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para extinguir o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Né? É quando a gente efetivamente colocar Jesus no nosso coração, para que a gente tenha atitudes, pensando qual seria a atitude de Jesus nesse momento, é que a gente vai conseguindo chegar ao equilíbrio das coisas, né? Enquanto a gente vai conseguir ir resolvendo os problemas da humanidade, né? Então, Bezerra foi muito feliz nessa mensagem, que ela se aplica, né, tanto à nossa atualidade, que parece que foi escrita agora 10 minutos antes da palestra. Também, né, uma mensagem, sempre no Evangelho, né, no final de cada capítulo, tem as instruções dos Espíritos, né? E há uma mensagem no capítulo 16, que é aquele... não lembro qual é o título do 16. Enfim, ele fala o seguinte, uma mensagem de 1861. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação que é para vós objeto de bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral. E a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade.
né? Então, às vezes, né, a gente passa 8 horas por dia trabalhando, a gente passa, né, não sei quantas horas por dia se dedicando a estudo, né, a casa. Bom, e quantas horas por semana eu me dedico, né, à espiritualização, ao buscar o eu interior, à busca de Deus? Quanto tempo semanalmente eu me dedico para falar com o Pai? Eu falo com o Pai, nosso Pai Criador, todo dia? Então, ele nos chama a atenção nesse sentido. E aí ele termina a mensagem, né, eu peguei o começo e o final dela, que fala assim: unicamente no vosso corpo haveis pensado. A gente só pensa, ou seja, no corpo, nas coisas materiais. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da sua solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá para sempre. Quer dizer, a gente se preocupa com o corpo que vai morrer, mas a gente não se preocupa com o espírito que é eterno, né? Por isso mesmo, esse Senhor tão mimado, ele ainda é irônico, ele fala esse Senhor tão mimado, que é o nosso corpo. Ele está se referindo ao nosso corpo que é mimado. E acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o seu espírito. Né? O nosso corpo, né, comanda o nosso espírito, sendo que o nosso corpo morre. A gente se deixa, né? Deixa o nosso corpo comandar a nossa vida. E o espírito que é eterno. Então ele fala até que o espírito acabou virando escravo do nosso corpo. Veja a situação. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? É para isso que Deus deu a sua existência? É para o seu espírito ser escravo do seu corpo? Veja o tamanho do puxão de orelha que essa mensagem é para a gente. Está lá no Evangelho, hein? Capítulo 16. E André Luiz, que também sempre nos traz, né, comentários e orientações muito precisos também para a gente, ele fala o seguinte: um roteiro para nos auxiliar a educar nossa ânsia de consumo, orientação para a gente investir no nosso crescimento espiritual. E ele tem uma mensagem que é o excesso e você. Olha que termo, que título bem oportuno, né? Não converta o próprio lar em museu. A primeira frase já foi para acabar, né? Utensílio útil em casa será, utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação, né? A gente vê, às vezes, as pessoas brigam por essas situações. Um dia desse eu li, não lembro o que tinha saído, eu sei que era uma história de uma família que tinha quase acabado com a família, e a origem da briga era uma cristaleira, que tinha sido da mãe. E os irmãos todos entraram numa guerra por conta da cristaleira. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho, transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Aquilo que é inútil para a gente pode ajudar o outro imensamente. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado.
Quantas vezes a gente se depara com alguma coisa no armário de casa que venceu? A gente comprou, não usou, a ponto de que aquilo venceu a validade e perdeu. E tanta gente que adoraria se alimentar com aquele gênero. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada, né? Quantas coisas que a gente tem lá, como a gente falava antes, né? Paradas que a gente não usa há 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas estão lá, né? Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor, né? Sempre a gente também tem muitos sapatos lá parados. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Né? Tem gente que às vezes não tem cadeira em casa. Né? Tem gente que não tem cadeira, às vezes, para sentar. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados do seu uso pessoal. Né? Às vezes a gente tem tanta quinquilharias, né, em casa que seriam úteis para outras pessoas. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Né? Quantas vezes, né, a gente tem também livros tomando poeira, uns que a gente leu, outros que às vezes a gente nem leu, de repente nem nunca vai ler, que poderiam ser o aprendizado de outra pessoa que gostaria de ter acesso àquilo, mas não tem condições de comprar, de adquirir aquele livro. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. E ele finaliza dizendo: renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Né? E então essa mensagem toda que ele foi, parece que ele foi passando, né, por cada cômodo da nossa casa, né, revistando aquilo que é supérfluo ou necessário, né, chamando a nossa atenção para isso. E nos chama para a necessidade de nós renovarmos. E esse renovar é o renovar o nosso ser. A gente se renovar para a eternidade, né? Porque é o que a gente precisa, é o nosso espírito precisa efetivamente. Como eu falava antes, a gente tem sim necessidades materiais, né, na nossa vida, mas a gente precisa buscar o equilíbrio disso e também se preocupar bastante com a nossa, né, com a nossa questão espiritual. E a famosa mensagem de Chico, né, que também ela é linda e nos traz também reflexão nesse sentido, que é o supérfluo necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros queriam ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros queriam andar. Uns queriam um supérfluo e outros apenas o necessário, né?
Então, essa grande reflexão que Chico, né, nos traz, né, e nos chama a atenção não só para a gente, para as coisas, né, necessárias ou supérfluas no sentido material, né, mas as coisas necessárias e supérfluas para o nosso ser espiritual, né, para a gente pensar, né, como, voltando de novo, aquelas frases, né, daqueles pacientes que estavam em situação terminal, que as necessidades que eles foram depois perceber que tinham e não conseguiram atingir, eram relacionadas ao ser, a tudo aquilo que eles gostariam de ter vivido, né, vivenciado com as pessoas, né, aproveitado, amado, né? Então essa é a reflexão para a gente fazer essa noite, a gente refletir, né, voltar à nossa pergunta inicial do que é necessário e o que é supérfluo, né? Então eu vou deixar essa pergunta para vocês levarem de lição de casa, né? Para cada um pensar, né, na sua vida, o que a sua vida realmente está precisando, né? A sua vida e o seu ser espiritual, o que ele está realmente precisando. Então, agradeço muito estar aqui com vocês, né? E que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada.